E pintava que nem um maluco, né? Aí eu pintava com uma tal frequência que se vocês me perguntarem quando, que horas eu pintava, eu não sei, mas eu pintava sempre. Aliás, até o quadro melhor que eu fiz naquele período foi um momento que eu saí de um cinema, cheguei em casa e o filme, não me lembro qual foi, mas mexeu tanto comigo e eu estava com medo de usar porque é a última tela que eu dispunha. Eu acabei, então, diante do espelho, eu fiz o meu autorretrato e foi com esse quadro que no primeiro Salão de Arte Moderna, meses depois, eu, que era o mais jovem dos artistas presentes lá, ganhei medalha de prata no Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas é um quadro que nasceu com muito medo, porque era a última tela que eu dispunha naquele momento. Tinha que fazer uma economia. Talvez até a pintura ganhou uma síntese, uma simplificação, que esses momentos enriquecem a gente. Só depois é que a gente vai perceber por que a gente fez uma coisa até vanguarda. A vanguarda vem sempre dentro de um processo vivenciado. Eu acabei fazendo a exposição, a circunstância foi muito engraçada, consegui até vender 2 quadros, e quem vendeu os 2 quadros foi Oswald de Andrade, foi meu primeiro marchand, que foi lá e obrigou um amigo dele a comprar os quadros, dava para viver 6 meses com a venda desses 2 quadros. Depois eu levei anos sem vender mais nenhum. Tinha que viver como artista gráfico mesmo, fazendo capa de livros, ilustrações para revistas, etc. Uma das pessoas que estimulou muito a propaganda para que fizesse a exposição e fez depois a crítica mais severa que eu tive, mas bem severa, analisando cuidadosamente aquele caos que era a minha exposição, mostrando que eu viajava por estilo, por coisas, mas não parava em nenhum deles, como se eu já dominasse uma coisa que, na verdade, eu estava conhecendo de orelhada. Foi o Lívio Abramo. Foi a única crítica que eu posso dizer que me ajudou mesmo. E aquela crítica que no primeiro momento me irritou muito, porque todos estavam me elogiando, eu percebi depois que ele estava tocando, mexendo na ferida, naquilo que talvez eu tivesse de mais importante, que é o que eu chamo de desconfiômetro. Lá no fundo, eu tinha toda aquela atitude de dono da verdade, mas eu achava que tinha coisas para aprender, ainda tinha coisas. Para mim, como sou gaúcho, é bom que fique bem claro isso. O Brasil ia até o Rio. Foi em 30, com a geração que produziu aquela literatura de Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que eu descobri um outro Brasil que eu não sabia. Então, de repente, através do Jorge Amado, eu pude, logo depois que ele teve que sair do Brasil, porque nós estávamos em pleno Estado Novo, ele não podia publicar nada com o nome dele. Até textos ele publicou a meu respeito com um nome que foi inventado. Eu fui com a família dele para o sul da Bahia, lá eu fiquei uns meses desenhando e pintando, pude conhecer uma Bahia fantástica, que era o ambiente que o Jorge escreveu os livros dele sobre Gabriela, Cacau. Naquele tempo não existia Gabriela, mas os primeiros livros dele. Eu sei que essa possibilidade que eu tive de ir conhecendo artistas, escritores, poetas, porque também conheci uma pessoa que foi fantástica comigo a vida toda, na casa de Oswald, no início dessa década de 40, que era Vinícius de Moraes. E depois me obrigou a fazer a única experiência, em 56, de colaborar com ele, fazendo a parte, ele chamou de consultor plástico do Orfeu da Conceição no teatro. Primeiro no Municipal, depois no teatro na Praça da República. Mas, na verdade, eu fiz a orientação da primeira edição do livro e a pedido do Oscar Niemeyer, quando o espetáculo estava sendo ensaiado no palco do Municipal, eu fiz a iluminação, eu fiz a cor do espetáculo. Essa foi uma experiência para mim fantástica, que eu confesso a vocês que foi tão fantástica que depois dela eu nunca mais quis me meter em teatro, porque digo, eu não gostaria de não ter feito.
mas não gostaria de me meter novamente com gente de teatro, porque é o pessoal mais maluco que eu conheço. Bem, é quase mais maluco do que os pintores, né? Bem. Você vê que é diferente quando você tem 20 anos e hoje, que eu estou com 77, eu acho que hoje eu sou dono da dúvida. Eu acho que tenho tanto que aprender que eu não vou ter tempo, possivelmente, nem de ficar velho, nem de ficar doente. Porque eu tenho muito trabalho para fazer. Olha, uma pergunta que me fazem, por que eu venho incorporando tanto toda a minha formação gráfica no meu trabalho atual? Ora, eu desde que me conheço como gente, no tempo do ginásio em Porto Alegre, eu garoto, eu é que fazia o jornalzinho, ia para a tipografia, controlava, aliás, o jornal, como era natural naquele tempo, eu com meus 16, 17 anos, chamava-se Meu Jornal, era eu, né? Na verdade, eu me preocupava com a tipologia, o tipo de letra que eu escolhia para cada texto. E assim que, quando o Rubem Braga me arranjou o primeiro trabalho, ele meio que intuiu que todo aquele meu interesse por essa coisa que eu trabalhava, isto é, ilustrações que eu fazia, que eu trabalhava na imprensa de Porto Alegre, colaborando na Revista do Globo, em outras publicações, não foi por acaso que ele me arranjou esse primeiro emprego, que foi meu emprego durante 20 anos e que eu posso dizer que eu terminei com chave de ouro. Nos meus 20 últimos meses de trabalho gráfico, realmente entre fim de 58, 59 e 60, na direção de arte da revista Senhor, que até hoje é comentado como uma revista de vanguarda, principalmente nessa sua qualidade gráfica. Eu digo sempre com a maior modéstia que eu fui o melhor diretor de arte que já houve no Brasil. Por quê? E eu dou um exemplo. Olha, eu cheguei a preparar, nos primeiros meses a gente preparava um banco de matérias. Quando começou a sair a revista, 5, 6 meses depois de já na organização, que foi em janeiro de 59, a partir daquele momento, a revista tinha que ter uma pontualidade, uma garantia de sair, e saía dentro de uma data prevista nas bancas, os assinantes recebiam